uma palavra sobre o Natal, em Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 14. E a Laís cantou dizendo que Jesus foi o maior presente que Deus nos deu. Bem dentro do espírito do Natal. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 14. Quem pudesse colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias saiu o decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, a fim de alistar com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo e à noite tomando conta do seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles. A glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, estamos reunidos em Teu nome nesta noite para Te louvar, para Te adorar. E desejamos, ó Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Venha nos abençoar nesta hora. Somos carentes de Ti, carentes da Tua palavra, do alimento que procede de Ti. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Natal, tempo de celebração. As pessoas costumam celebrar o Natal em quase todo o mundo. Às vezes as pessoas celebram o Natal de forma correta, de forma que agrada o aniversariante, que é Jesus. Mas tem pessoas que às vezes celebram o Natal de uma forma que não agrada a Jesus, de uma forma que ele não se sente feliz, não se sente homenageado. Acho que vocês já tiveram essa experiência. Mas eu quero falar da celebração do Natal de acordo com esse texto que nós lemos. Algumas coisas que nós podemos perceber nesse texto da Bíblia Sagrada, porque o que importa é o que a Bíblia fala para nós, é o ensino da palavra do Senhor. Então, uma coisa bem clara que fica aqui é a autoridade de Deus. No Natal nós lembramos, celebramos pela autoridade que o nosso Deus tem. Veja só, aqui o texto fala que o César Augusto, ele fez com que se decretasse no Império um recenseamento. Os recenseamentos daquele tempo eram diferentes de hoje. Hoje o recenseador vem na casa da pessoa, faz as perguntas. Naquele tempo, a pessoa tinha que ir na cidade que ela nasceu e lá responder as perguntas do censo. Mas o mais interessante nessa história é que César Augusto era o homem mais poderoso, podemos dizer, da terra. Porque o Império Romano era a maior potência
da terra naquela época, dominava quase todo o mundo. Muitos povos, nações estavam debaixo do poderio militar de César Augusto, do exército dele. Ele achava que tinha decretado dele mesmo, na sua capacidade, na sua autoridade, ele fez a lei. Baixou aquela lei para que todos fossem se recensear. Mas na verdade, quem está agindo na vida dele é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Filho de Deus não podia nascer na Galileia, ele tinha que nascer em Belém. Então Deus fez com que César Augusto fizesse o recenseamento para que José e Maria viajassem da Galileia até Belém, porque era necessário que Jesus nascesse em Belém, porque a profecia falava isso. Então César pensa que é ele que toma aquela decisão tão importante, mas na verdade é Deus que está usando a vida dele. Veja a autoridade de Deus. A autoridade de Deus sobre César. Depois a gente vê na narrativa do Natal a autoridade de Deus sobre Herodes. Porque quando Herodes soube que havia um outro rei, que havia nascido Jesus, ele mandou seus soldados para Belém, para procurar e matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O Evangelho nos conta essa história, mas ele não conseguiu realizar seu projeto. Ele não conseguiu alcançar Jesus. Não matou Jesus. Porque Deus tem autoridade sobre todas as pessoas. Herodes era rei, achava-se importante, que ninguém podia escapar dele. Mas Jesus escapou. Nós vemos a autoridade, por exemplo, de Deus sobre o corpo humano. Deus tem autoridade para curar qualquer doença. Deus tem a autoridade para tirar a vida de quem Ele quiser. E Deus, na narrativa do Natal, Ele faz uma coisa interessante. Ele faz com que uma virgem venha dar à luz. Ele faz com que Maria, que não teve ainda nenhum contato com seu marido, mas ela começa a gerar uma criança pelo poder do Espírito Santo. O Natal é celebração da autoridade do nosso Deus, autoridade sobre os homens, autoridade sobre o mundo, sobre as pessoas. Deus tem autoridade sobre tudo. O Deus da Bíblia não é um Deus qualquer, não é um Deus que possa ser enganado, não é um Deus que possa ser passado para trás, não é um Deus que sabe uma coisa, mas não sabe outra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder. Não servimos a um Deus qualquer. Amém? Amém. Amém. Nós servimos ao Deus que tem toda a autoridade. E a diferença na vida dos homens e das mulheres, a grande diferença é se você aceita e recebe essa autoridade de Deus na sua vida. Amém. Salomão vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está querendo dizer com isso que quem for sábio, quem quiser ser sábio, começa temendo ao Senhor, reconhecendo a autoridade dele, reconhecendo o poder dele. Quem faz isso é uma pessoa que já está começando a ser sábia, a ter juízo, a reconhecer realmente o que deve ser reconhecido. No Natal celebramos a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Que bom que não estamos aí abandonados. O Senhor zela por nós. O Senhor Todo-Poderoso, mais poderoso que qualquer homem desse mundo. Amém. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui do texto é quando o texto nos fala acerca de José e Maria, a simplicidade deles, a simplicidade do Evangelho. José e Maria eram descendentes do rei Davi, mas naquele tempo, já séculos antes, o trono não estava mais sendo ocupado pelo rei Davi. Aqueles descendentes do rei Davi, José e Maria, eram pessoas simples do povo, camponeses, pessoas comuns,
Aliás, qual era a profissão de José? Você sabe? Ele era carpinteiro, né? É uma profissão simples. E Maria era uma dona de casa. Isso pode ser visto de muitas maneiras. Primeiro, quando eles chegam em Belém, eles não conseguem lugar nos hotéis, nas hospedarias. Por que não conseguem? Não é? Já estava cheia a cidade, mas quem é importante, quem tem dinheiro, sempre passa na frente, sempre consegue algo. Se eles tivessem dinheiro mesmo, tivesse importância, nome, eles conseguiriam um lugar, mas eram pessoas simples e não conseguiram lugar em nenhum hotel, nenhuma pousada. Jesus precisou nascer na estrebaria. A estrebaria era o estacionamento dos animais, onde amarrava o cavalo, o jegue, naquela região provavelmente o camelo. Eles amarravam e ali aqueles animais passavam a noite. Foi onde eles conseguiram um canto e onde Jesus acabou nascendo, naquele lugar tão pobre, tão simples. Também nós vemos a simplicidade nos pastores que vieram visitar Jesus na noite que ele nasceu. Eram pastores de ovelhas. E os pastores de ovelhas daquela época também era a profissão bem simples, profissão do povo mesmo. Ganhavam bem poucos, eram pobres. Eles estão na noite de Natal, foram chamados pelo anjo, e eles chegam para conhecer Jesus que nasceu. Nós vemos a simplicidade também quando mais tarde, um mês depois, Jesus vai ser apresentado no templo. O que acontece? Ele não é apresentado acompanhado de um animal caro, porque todo bebê eles tinham que trazer um animal para oferecer ao Senhor em holocausto, em oferta. Então os que tinham dinheiro traziam um touro, outros traziam uma ovelha. José e Maria trazem 2 pequenas aves. Os mais pobres, eles podiam trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas. É o que é apresentado. Mas é uma outra forma de falar da simplicidade do Evangelho, que é quando o anjo fala do nome de Jesus. Fala que ele será chamado Jesus. Aí o anjo explica por quê. Por que o nome dele vai ser Jesus? O anjo diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Salvador. É aquele que salva o povo dos pecados. Veja como o Evangelho é simples. As pessoas complicam colocando tanta coisa no Evangelho. Mas o Evangelho é Deus que veio à Terra, Deus que vem na pessoa do seu Filho Jesus para salvar a humanidade perdida, nos salvar da condenação de nossos pecados. Você sabia que nossos pecados nos condenam? As mentiras que pregamos, os ódios que sentimos, enfim, você sabe o que é pecado, né? Aquilo que praticamos de errado, essas coisas nos condenam. Mas Jesus veio para resolver essa situação. E como ele resolveu? Ele resolveu pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Quando ele aceita, se submete à condenação dos nossos pecados. Ele foi pregado na cruz, seu sangue foi derramado, uma morte horrível, para que nossa culpa, sua culpa, fosse paga diante de Deus. Nossa culpa, porque foram nossos pecados que Jesus levou na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter uma vida nova, ter uma vida diferente, ter uma vida abençoada. Então, o Evangelho é simples. O Natal nos leva a celebrar a simplicidade do Evangelho. Qualquer pessoa pode entender. Às vezes as crianças entendem. Eu recebi a Cristo ainda criança.
eu entendi o Evangelho e ao longo da minha vida tenho visto crianças, adolescentes entendendo e crendo e recebendo a Cristo e sendo salvos e tendo uma vida nova, abençoada. O Evangelho é simples, os homens às vezes complicam, dizendo, precisa isso, não aquilo, isso e aquilo outro, e faz uma mistura. Mas você quer conhecer o Evangelho? Conheça Jesus, ajoelhe-se diante da cruz dele, entregue a vida a ele, seus pecados serão perdoados e você começará uma vida nova com o Senhor. Natal, celebração da simplicidade do Evangelho. Mas também eu quero dizer que Natal é celebração da esperança. Muitas pessoas dizem, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo está perdido, tanta coisa ruim acontecendo, não é? Às vezes ligamos a televisão para ver o noticiário e 99% das notícias são ruins, de coisas ruins acontecendo. Temos essa impressão. Quando Jesus veio ao mundo, também a situação estava muito grave. Tanto é que o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 2, ele diz, um mundo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas eu quero dizer que Natal é celebração da esperança, porque por mais que o mundo pareça perdido, por mais que coisas ruins aconteçam, mas o Filho de Deus veio à terra, Jesus está conosco, há esperança. Amém? Deus está criando uma nova humanidade, um novo povo, lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Embora no mundo aconteça muita coisa ruim, mas há coisa boa também acontecendo. Há pessoas se voltando para Cristo. As trevas estão presentes no mundo. O mal está presente no mundo, mas o bem também está. Jesus está no mundo, está conosco, o seu Espírito está abençoando vidas, libertando pessoas, trazendo bênçãos a muitos. O Espírito do Senhor vai mostrando o caminho no qual nós devemos andar. Há esperança. Há esperança para todos nós. Há esperança para você. Desde o início do mundo, sempre foi assim. Houve corrupção, mas Deus levanta alguém para pregar, para anunciar a esperança para todos que se voltam para Ele. Foi assim, por exemplo, na época do dilúvio, quando a maldade humana cresceu tanto, chegou muito alto, Deus se entristeceu. Ele disse, eu vou exterminar toda a humanidade. Mas mesmo assim, ele deixou um homem pregando a palavra dele, que foi Noé. E depois ele salvou toda a família de Noé para começar novamente o mundo, começar novamente a humanidade. Então Deus sempre mostra uma saída, um caminho de esperança. Foi assim em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, quando o mal parecia dominar tudo. Hoje, nós também vivemos um tempo de muita maldade, mas Natal nos lembra a esperança, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso está registrado em Isaías 9:6. Ali nos fala do governo do menino que nasceu no Natal. O governo dele é um governo de paz. Mas pastor, onde ele está governando hoje? Eu quero ir para lá, quero ir para esse país onde Jesus está governando. Jesus não está governando diretamente o país, mas ele governa as pessoas que se achegam a ele
que se arrependem dos seus pecados, que se entregam a Ele. Sobre essas vidas, Ele vai governando e Ele vai trazendo sua paz, sua bênção, vai endireitando os caminhos dessa pessoa, dessa família, vai conduzindo até aquele dia em que estaremos todos na presença dEle. Natal é celebração da esperança. Amém. Mas Natal também é a celebração das oportunidades. Você gosta de ter oportunidades? Uma oportunidade boa é uma coisa que não devemos perder, né? As oportunidades de um emprego, a oportunidade de ir para uma outra cidade fazer o tratamento da saúde, oportunidade de estudar. Oportunidades são várias, mas tem pessoas que perdem as oportunidades, né? Tem gente que vai passar, a vida vai passando, deu tantas oportunidades e ele foi perdendo, deixando para lá. Outros pegaram aquela oportunidade, se deram bem, né? E a pessoa ficou para trás, ficou pelo caminho. Por que eu falo que Natal é celebração das oportunidades? Só é nós pensarmos nos personagens do Natal. Se você pensar, por exemplo, José e Maria, eles poderiam não ter aceito serem pais do Salvador. Quando o anjo chegou para Maria dizendo: não temas, Maria, achaste graça diante do Senhor, vai ser mãe e tal, ela podia dizer: olha, anjo, eu sinto muito, mas isso aí eu não quero não. Eu posso até ajudar, tem gente que gosta muito de ajudar, né? Mas não quer estar à frente, né? Eu posso ajudar, mas isso aí é muito sério, ser mãe do Salvador, eu não quero não. E quando o anjo falou com José em sonho: não temas receber Maria por tua mulher, o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aí José dizer: já está gerado nela? Ela já engravidou? Não. Olha, eu estou fora. Não quero não. O que vão dizer de mim? Não. Mas eles aceitaram aquela oportunidade que Deus estava dando. Não foi uma vida difícil, nem de José nem de Maria. Maria sofreu muito vendo a rejeição que seu filho recebia do mundo. Sofreu muito quando Jesus começou a ser perseguido. E sofreu mais ainda quando ele foi pregado na cruz. E ela viu seu filho ser morto numa cruz. A cruz era reservada para as piores pessoas da humanidade. Os piores, os criminosos. E ela viu Jesus ser morto na cruz. Então, foi uma vida difícil, mas abençoada. Ela completou a missão que Deus lhe deu. José também completou a missão que Deus lhe deu. Hoje eles são vistos com bastante respeito. Alguns até adoram. Nós não adoramos, respeitamos, vemos o valor que eles têm, o seu exemplo, tanto José como Maria, mas não adoramos, porque adorar só a Deus. A Bíblia fala que só podemos adorar a Deus, e venerar é o mesmo que adorar. Não confunda, é só sinônimo, é a mesma coisa. Então nós não adoramos nem veneramos, porque só a Deus, mas reconhecemos. Eles deram um grande exemplo, abraçaram a oportunidade que Deus deu. E a gente podia falar de muitas outras pessoas. Por exemplo, no Natal, nós temos os reis magos que vêm lá do Oriente para Jerusalém. Uma viagem cansativa, vários meses, perigosa. Mas eles não podiam deixar a oportunidade de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não podia perder essa oportunidade. Eles abraçaram aquela causa e foram. Os pastores do Oriente, ou melhor dizendo, os magos do Oriente, né? Os pastores que estavam lá próximo a Belém e foram também naquela noite, no meio da noite,
Você já andou na escuridão da noite? É difícil, não é? Eles foram até Belém ver Jesus nascido. Podemos falar dos apóstolos de Jesus, dos discípulos que foram chamados pelo Mestre. Não foram chamados para ficar 1 hora no templo e depois participar do lanchinho. Não! Eles não foram chamados para uma reunião de alguns minutos. Eles foram chamados para passar a viver com Jesus, andar, dormir, 24 horas com Jesus. E eles abraçaram a oportunidade de estar com